Olá, meu nome é Micheline. Na comunidade surda eu sou conhecida por esse sinal e hoje nós vamos continuar a estudar o Vem Segue-me. Mas antes de começarmos a aula, eu gostaria de relembrar o que nós estudamos na semana passada. Vocês lembram o que nós estudamos? Lembra que nós estudamos sobre o afastamento de Adão e Eva? Lembra daquela palavra queda, que significa afastar-se de Deus? Porque Adão e Eva comeram do fruto proibido. Então, eles foram expulsos do jardim do Éden e, com isso, eles começaram a ter uma vida diferente, a fazer as escolhas certa e errada, começaram a aprender e a se desenvolver, ter filhos, porque bem lá no início eles decidiram comer do fruto proibido. Também sobre a importância de escolher, pois são através das nossas escolhas que nós mostramos a Deus o quanto nós somos obedientes. Também aprendemos sobre essa palavra, oposição. Esse é o sinal. Tem ela dentro do plano de salvação. Nós precisamos enfrentar a oposição. Ela precisa estar aliada às nossas experiências, nas nossas escolhas. Também nós estudamos sobre confiar. Confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo. Acreditar que eles querem nos ajudar, que eles querem nos ensinar, eles nos dão oportunidade para que através das experiências a gente consiga se desenvolver. Também aprendemos sobre os convênios no templo. Sabemos que o primeiro deles é o batismo, recebemos o Espírito Santo através da imposição de mãos e depois, no templo, alguns convênios, como o casamento eterno, por exemplo. E por isso que alguns de nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, usamos uma roupa especial chamada garment. Esse é o sinal. Outras igrejas também usam roupas especiais. Bem, agora eu vou mostrar para vocês onde nós podemos encontrar as escrituras da nossa aula. Veja, nós temos aqui o livro de Gênesis, vamos continuar a estudá-lo no capítulo 5 e em Doutrina e Convênios, o livro de Moisés, o capítulo 6. Uma pergunta: esses dois livros de Gênesis e Moisés, qual que é a diferença na história? Bem, no livro de Gênesis, nesse capítulo 5, ele vem explicar sobre genealogia. A genealogia de Adão. Esse é o sinal, né? Veja o movimento para frente. E o que isso significa? É sobre a família e sua descendência. Os filhos se casam, têm filhos e assim sucessivamente. Tem os nossos antepassados, as pessoas que existiram antes de nós e a geração futura. E no livro de Moisés vai detalhar um pouco mais de uma parte da genealogia de Adão. Então, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, nós aprendemos sobre essa família de Adão. Adão e Eva, eles tiveram filhos, muitos filhos, filhos e filhas. Caim, por exemplo, Abel. Nós sabemos que Caim matou Abel, infelizmente, houve essa parte da história. E depois eles tiveram um filho chamado Sete e vários outros filhos. Bem, e tem um versículo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem um versículo aqui, 22, que ela diz o quê? É sobre
parte dessa genealogia de Adão, acho que lá na 6ª geração, aparece um homem chamado Enoque. E tem um versículo aqui, no versículo 22, e ela diz o quê? Esse é o sinal de Enoque. E Enoque andou com Deus e gerou filhos e filhas. E aqui, nesse livro de Moisés, no capítulo 6, ele vem detalhar um pouco mais sobre essa história. Então, vamos conhecer o Enoque? Então, esse é o Enoque. Ele é um homem muito especial. Deus chamou Enoque e deu a ele uma responsabilidade de pregar o evangelho. Porque o povo naquela época vivia na iniquidade. Esse aqui é o sinal de iniquidade. E o que isso significa? Que o povo afastou-se completamente de Deus. Eles não queriam obedecer a ele. Suas escolhas estavam todas erradas e Deus estava triste com a situação daquele povo. Por isso que ele chamou Enoque e deu a ele a responsabilidade de evangelizar. Então, Enoque olhou para o céu e ele ouviu a Deus. Então, eu vou mostrar aqui como é a escritura. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Enoque, meu filho, profetiza este povo e dize-lhes: arrependei-vos, pois assim diz o Senhor: estou irado com esse povo, e minha ardente ira está acesa contra eles, porque o coração deles endureceu e seus ouvidos estão ensurdecidos, e seus olhos não conseguem enxergar longe. Então Deus chamou Enoque e deu essa grande responsabilidade do evangelho, de ensinar o povo daquela época, alertar eles sobre o pecado. Mas o povo não quis saber de Enoque. Veja essa frase aqui, essa frase em amarelo. O que significa o coração deles endurecer? Esse é o sinal. Esse é o sinal de coração endurecido. O povo vivia em iniquidade. E eles não queriam ser pessoas obedientes a Deus. E nessa frase aqui azul, ouvidos estão ensurdecidos. Significa que o profeta Enoque aconselhava, ensinava, mas o povo não estava nem aí para suas palavras. Eles não confiavam, eles não acreditavam em Deus. E uma outra característica que Deus falou do povo é que os olhos deles não conseguem enxergar longe, ou seja, não conseguiam perceber a situação e o futuro deles. Então, nós precisamos ter atenção nos ensinamentos dos profetas. Sempre no mundo teve profetas, sempre. Conhece esse sinal? Esse é o sinal de profeta. Então, sempre Deus chamou essas pessoas e mandou que eles pregassem o evangelho, pregassem a vontade deles. E o povo sempre rejeitava os profetas, sempre desprezava, às vezes até perseguia, matavam os profetas. Então, nós precisamos aprender a confiar neles, nessas pessoas, nesses homens chamados por Deus. Eles são testemunhas especiais. Tem um homem, o nome dele é Ulisses Soares.
Hoje ele é um apóstolo, mas antes não, ele ainda não era um apóstolo. E ele vai explicar uma experiência especial que ele teve sobre seguir a vontade de Deus. Vamos conhecer? Não é uma bênção termos na terra nestes dias em que vivemos profetas, videntes e reveladores que procuram saber a vontade do Senhor e segui-la? É consolador saber que não estamos sozinhos no mundo, a despeito dos desafios que enfrentamos na vida. O fato de termos profetas é um sinal do amor de Deus por seus filhos. Eles tornam as promessas e a verdadeira natureza de Deus e de Jesus Cristo conhecidas a seu povo. Aprendi isso por meio de minhas próprias experiências. Há 18 anos, minha esposa e eu recebemos um telefonema do presidente James E. Faust, que era o segundo conselheiro na primeira presidência naquela época. Ele nos chamou para servir como presidente de missão e companheira em Portugal. Ele nos disse que tínhamos somente 6 semanas antes de começarmos a missão. Embora tenhamos nos sentido despreparados e inadequados, aceitamos o chamado. Nossa maior preocupação naquela época era obter os vistos requeridos para servir naquele país, porque, de acordo com nossa última experiência, sabíamos que o processo levava de 6 a 8 meses para ser concluído. O presidente Faust, então, perguntou se tínhamos fé que o Senhor faria um milagre e que nós seríamos capazes de resolver o problema do visto mais rapidamente. Nossa resposta foi um grande sim, e começamos a fazer todos os preparativos imediatamente. Preparamos os documentos requeridos para o visto, pegamos nossa jovem família e fomos ao consulado o mais rápido que podíamos. Uma senhora muito simpática nos recebeu. Ao analisar nossos documentos e ao se familiarizar com o que estávamos indo fazer em Portugal, ela nos perguntou: "Vocês realmente vão ajudar as pessoas do meu país?" Firmemente respondemos sim. E explicamos que iríamos representar Jesus Cristo e testificar dele e de sua missão divina no mundo. Voltamos ao consulado 4 semanas depois, recebemos nosso visto e chegamos ao campo missionário em 6 semanas, tal como um profeta do Senhor havia pedido que fizéssemos. Irmãos e irmãs, testifico que os profetas falam pelo poder do Espírito Santo. Eles testificam de Cristo e de sua missão divina na terra. Eles representam a mente e o coração do Senhor e são chamados para representá-lo e para nos ensinar o que devemos fazer para voltar a viver na presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Somos abençoados ao exercermos nossa fé e ao seguirmos seus ensinamentos. À medida que os seguimos, nossa vida é mais feliz e menos complicada. Nossas dificuldades e problemas são mais fáceis de serem suportados e criamos uma armadura espiritual à nossa volta, que nos protegerá dos ataques do inimigo em nossos dias. Que legal essa história. Bem, eu amei esse vídeo. Eu esqueci de mostrar para vocês o sinal dele, o sinal de Ulisses Soares. Esse aqui é o sinal. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês assistiram o vídeo, ok? O que vocês sentiram dessa experiência? Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Às vezes, nós temos responsabilidades difíceis, achamos que não conseguimos, não vamos conseguir cumprir. Mas nós precisamos confiar em Deus. Então, nessa experiência de Ulisses Soares, mostra que na experiência parecia que era algo impossível de se resolver, mas eles antes decidiram confiar. E eu também. Enquanto membro da igreja, eu já servi dentro da igreja, já tive vários chamados, responsabilidades diferentes. E às vezes eu pensava em como que ia ser esse trabalho, que era difícil, mas eu confiava que Deus ia me ajudar.
Então, eu trouxe aqui 2 fotos, né, de trabalhos que exerci dentro da Igreja de Jesus Cristo. São fotos bem antigas, mas elas mostram, né, uma experiência onde o presidente me chamou e me deu uma responsabilidade de liderar um grupo de mulheres. Mas era um grupo de mulheres que envolviam 4 cidades. E o objetivo do meu trabalho era ensinar essas mulheres, era treinar elas para que elas, ao aprender, elas também conseguissem ajudar outras mulheres. E foi muito especial. No início eu sentia medo, será que eu vou conseguir? Mas eu orava e decidi confiar em Deus. Nessa outra foto aqui, também faz tempo, meu líder me chamou e comecei a trabalhar como professora do instituto. Esse é o sinal. Instituto, que é um curso de religião para jovens de 18 até 30 anos. Bem, naquela época, mas hoje é com mais de 30. E naquela época, no curso de religião, nossa, precisava estudar bastante, porque os alunos faziam muitas perguntas. Então, eu precisava estudar. Então, às vezes, eu tinha medo, pensava se eu ia conseguir exercer esse chamado. Mas eu confiava em Deus. Então, vocês precisam entender isso sobre a confiança. Na confiança, há poder. Através dela, nós enfrentamos os desafios e exercemos a fé. E através da fé, nós nos tornamos obedientes a Deus. E Deus nos abençoa. Bem, o Ulisses Soares, ele foi abençoado porque ele obedeceu a Deus. Por isso ele conseguiu o documento dele, o visto. E assim, ele e a esposa foram presidentes da missão em Portugal e fizeram um trabalho maravilhoso, um evangelho naquele país. E eu sei que confiar em Deus, aceitar a sua vontade, nos abençoa. Eu testifico disso. Agora nós vamos aprender uma outra parte da aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre Adão, a família de Adão. Sabemos que ele teve muitos filhos. Mas agora que Adão e Eva teve filhos, qual que é a sua responsabilidade enquanto pai e mãe? Deus deu a eles a oportunidade de ser pai e mãe, e nisso há muita responsabilidade. Porque ser pai e mãe não é só cuidar com alimentação e outras coisas, mas principalmente ensinar. Veja essa escritura. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus. Moisés 6:57. Então, no capítulo 6, no versículo 57, diz que Deus, ele ordena que todo pai e mãe, não importa o lugar, em todos os lugares, precisa ensinar a seus filhos. Tem uma frase que eu gosto muito, e ela diz o seguinte, que os pais precisam ensinar os filhos. Se não ensinar, o mundo ensina. E é triste, pense, o que será que o mundo vai ensinar? Será que vai ensinar as coisas certas, as coisas boas?
Então pense, Deus ele pede para que todos os pais possam ensinar seus filhos, para que eles possam crescer, aprender as coisas certas e assim poder fazer as escolhas mais assertivas em sua vida. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que precisa ser ensinado aos filhos? Aqui no texto já começa a lista. Aqui fala sobre essa palavra aqui, ó, arrepender. Precisa ensinar arrependimento. Bem, eu conheço esses dois sinais, esse e esse. Mas será que a gente só precisa ensinar arrependimento? Não, há muitas coisas que precisamos ensinar. E a primeira delas, muito importante, é ensinar sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Sim. Deus e Jesus Cristo criaram o mundo. Eles vivem e nós precisamos voltar a viver com eles. Precisamos ter fé nisso. E fé é acreditar. Bem, o sinal é igual. Confiar, acreditar. Esse é o sinal. E é muito importante que todas as pessoas aprendam isso. Aprendam a ter fé. Bem, para voltar a Deus, precisamos ter fé. Arrepender. Todos nós pecamos, todos nós. Nós nascemos, crescemos e às vezes fazemos escolhas erradas. Lembra, eu acho que foi na primeira aula do Vem Segue-me que eu expliquei sobre isso, sobre as escolhas erradas. Mas, dentro do plano, Jesus Cristo viria ao mundo e ele nos ensinaria, porque ele quer nos salvar, ele já pagou pelos nossos pecados. Também precisamos ensinar sobre a importância de ser batizado. Todas as pessoas precisam ser batizadas. Nós fazemos escolhas erradas durante a nossa vida. Então, nós precisamos nos limpar desses pecados. E nós só nos limpamos através do batismo. Por que o batismo na água? Por que ele é feito dessa maneira? Eu vou aqui falar uma comparação. Uma pessoa morre, né? Então é feito um buraco, o corpo da pessoa é colocado nesse buraco, fechamos com terra, ok? Então, na comparação, a água vai ser essa passagem, esse sepultamento aqui. Então, a pessoa desce na água como se fosse a morte. E depois que ela sai da água, representa uma nova vida. Então, através da ação do batismo, nós mostramos a Deus o nosso arrependimento. Mas é qualquer batismo, em qualquer lugar, qualquer pessoa pode batizar. Será que é assim? Claro que não. Precisa ser através de pessoas que têm autoridade para isso, pessoas que são chamadas por Deus e elas recebem a autoridade para realizar o batismo. E essa autoridade advém do sacerdócio. E o sacerdócio é o poder de Deus para realizar isso. Então, no mundo tem pessoas que têm essa autoridade. Bem, depois do batismo, receber o Espírito Santo através da imposição de mãos. Também algo muito especial a ser feito. Veja essa foto. Aqui é Jesus Cristo e ele também foi batizado.
Mas eu pergunto para vocês, Jesus Cristo tinha pecado? Porque ele se batizou? Não, ele não tinha pecado. Mas Jesus Cristo também batizou. E esse homem ao lado é João Batista. Foi ele que batizou Jesus. E por que Jesus então se batizou se não tinha pecado? Para nos mostrar a importância dessa ação. Pois no futuro, para encontrar a Deus, precisamos fazer esse convênio. É necessário. Todos os filhos de Deus precisam ser ensinados sobre essa listinha aí, muitas coisas mais, mas principalmente essas. Vamos pensar, se todas as pessoas soubessem disso, como que seria o mundo hoje? Pense, se todo pai, toda mãe sentasse com seus filhos e ensinasse sobre fé, arrependimento, batismo, receber o dom do Espírito Santo, como que seria o mundo? Seria igual a hoje? Claro que não. Por isso, Deus quer que os pais possam ensinar essa doutrina que é tão importante. Eu testifico. Todas as coisas hoje aqui faladas são verdades. Nós precisamos confiar, ter fé em Jesus Cristo. Arrepender, ser batizado, receber o Espírito Santo, perseverar até o fim da nossa vida. Eu quero viver esses princípios, eu acredito neles. Também sei que homens especiais, assim como Adão, Enoque, Deus chama profetas e eles ensinam o povo. Desculpa, esse é o sinal certo. Adão e Enoque. E hoje também temos profetas no mundo. Deus, ele usa sempre o mesmo método, a mesma estratégia. Ele sempre chamou profetas desde o começo. Começando com Adão. E assim, sucessivamente, ele foi chamando profetas em todas as épocas. Então, hoje é igual. E por que Deus chama profeta? Porque ele nos ama. E é através dos profetas que nós aprendemos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, os convênios e tudo o que é necessário para voltar a Deus com a nossa família. Eu testifico disso. Sobre todas essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima aula. Tchau, tchau.